Os incompreendidos da astrologia. Hoje vamos falar sobre Plutão, aquele que é amaldiçoado por todos, todo mundo tem medo e que, na verdade, ninguém pensa, ninguém reflete sobre o papel mitológico de Plutão. Então, essa série tem a função de repensar a partir da mitologia e redefinir para a astrologia. Então, vamos lá, vamos acabar com os nossos preconceitos, os nossos estereótipos e ouvir o que cada um desses planetas pode trazer de riqueza a partir de uma perspectiva da mitologia. Para começar a falar sobre mitologia, vamos primeiro entender o que é a mitologia. Mitologia é o nome dado a um conjunto de crenças de um determinado povo. Como esse conhecimento chegou até a gente, principalmente por meio dos pensadores gregos, a gente considera aqui a visão de mundo da mitologia grega. Com a queda da Grécia clássica e a emergência do Império Romano, os deuses e deusas dessa mitologia foram alterados para refletir o estilo romano. Mas não mudaram muito. Mudaram os nomes, os trajes. E o que a astrologia tem a ver com tudo isso? Os planetas, que orbitam em torno de uma divindade central, o Sol, têm nomes latinos dos deuses e deusas de Roma, que foram, na verdade, emprestados da mitologia grega. É por isso que o mito de Hades, que o Renato vai contar hoje, faz referência a Plutão, mas ele vai citar os dois nomes no decorrer desse vídeo. Combinado? Havia uma profecia que o filho sempre destronaria o pai e tomaria o poder para si. Então, Urano, assim que os filhos nasciam, prendiam os filhos, ele prendia os filhos, e assim foi com vários filhos, até o último, Cronos, a mulher de Urano, que era mãe também de Cronos, que é Terra, Gaia, é, arma o filho com uma foice, o filho castra o pai, e aí toma o poder. Mas depois eu vou voltar exatamente nesse mito com mais tranquilidade. Só para a gente perceber que é uma família que vai ter duas sucessões, duas tomadas de poder de uma maneira drástica e de uma maneira, digamos assim, violenta. E é assim que os deuses masculinos tomam um poder no universo da mitologia grega. Então, aqui nessa imagem, a gente tem Urano, céu, e Gaia, terra, que tiveram muitos filhos, dentre eles Saturno, Cronos e Reia. Eles são irmãos e vão ficar juntos, mas por agora vamos focar em Saturno. Por enquanto, resta saber o seguinte: ele fez um bom governo, ele era um ótimo deus, um ótimo rei, só que ele era um déspota. Ele Cronos oferecia à humanidade tudo o que precisava, mas negava o essencial, que era a liberdade. Aquilo que o pai fazia com os filhos e fez com o próprio Cronos, Cronos começa a fazer com os próprios filhos, só que de uma maneira mais contundente. Cronos engolia os filhos assim que nasciam. Cronos era casado com uma irmã, Rhea, e também tinha sido engolida pelo pai Urano. A diferença é que Cronos, quando assume o poder, também reatualiza a forma despótica de exercer esse poder. Rhea, no último filho, ao invés de dar a criança para ser engolida, ela esconde o último filho, que é Zeus, Júpiter, dá no lugar uma pedra embrulhada em poeiros, Cronos engole a pedra e o filho fica salvo. Cronos já tinha engolido alguns filhos. As três primeiras meninas, que era Hestia, Demétre e Hera, e dois filhos já tinham sido engolidos, Hades e Poseidon. Então, havia 5 filhos já, são 5 deuses, já dentro de Cronos. O último filho, o filho mais novo, Zeus, e aí a mitologia é muito rica, a história é muito longa, eu só quero pegar o finalzinho dela. Zeus cresce, arma um plano de libertação dos seus irmãos com a mãe, com Rhea, dá uma bebida para Cronos. Cronos vomita todos os filhos e são libertos do cativeiro, digamos assim. O que acontece? Esses irmãos se juntam, Zeus
chama outros deuses que tinham sido aprisionados por Cronos, começa uma grande luta, eles chamam guerra de titãs, os deuses tomam o poder, Cronos perde a guerra, é aprisionado, não é morto, e lá fica regendo quase como se fosse uma espécie de subdivisão do mundo subterrâneo, do mundo infernal. Para visualizar, a gente tem os filhos de Saturno e Reia, Héstia, Deméter, Hades, que é Plutão, Poseidon, que é Netuno, e Zeus, que é Júpiter. Primeiro a gente viu que Urano prendia os filhos e depois acabou sendo castrado pelo filho Saturno, que tomou o poder. E Saturno, que engolia os filhos, acabou perdendo o poder para Zeus, que armou um plano para que ele vomitasse os irmãos e eles pudessem juntos derrotar o pai. Os 3 deuses que tomaram o poder vão dividir o poder entre si. Cabe a Zeus tudo que fica sobre as águas, sobre a terra, todo o universo e toda a organização desse universo. Poseidon é dado a ele, ou no nome latim de Poseidon, Netuno, é dado toda a regência aquática, o que está sob as águas, ao mundo aquático, e Plutão. Coube a Plutão o submundo, o mundo subterrâneo. Em alguns lugares vocês vão ler que Plutão passa a reger os infernos. Irmão, a primeira coisa, né? Que raio de divisão é essa? Que porcaria de divisão de poder é essa? Que coube a Plutão, que luta para ajudar os deuses a sair do domínio de Cronos, resta para ele o inferno. A primeiro momento parece negativa, mas não é. Quando Plutão assume esse poder do submundo, cabe a Plutão a regência sobre tudo que era vivo. Tirando os deuses que eram imortais, todos os outros seres iam para a região do Tártaro, para a região do submundo, aonde Plutão rege. A primeiro momento, o que parece negativo, o que parece uma perda, algo que não seria justo para Plutão, não é. Plutão ganha uma importância muito grande nessa divisão de poder. Aqui vale ressaltar que as mulheres foram deixadas de fora dessa divisão. Nenhuma das deusas que ajudaram, inclusive na tomada do poder, foi recompensada com um poder mais objetivado. Uma das metáforas possíveis para esse momento é o estabelecimento do patriarcado. As deusas são deixadas de fora como uma alusão à perda da importância da mulher, das sacerdotisas, das deusas. E o panteão grego passa de um matriarcado inicial para um patriarcado organizado. Então Plutão era visto, Hades era visto como o deus que regia o fim inevitável de toda a existência. Um deus responsável pelos fins. Hades, Plutão, quase nunca saía dessa região. Ele não mantinha contato com os outros deuses. O que a gente tem que pensar é que a gente está falando de um assunto que é o assunto que estrutura toda a história da humanidade e que foi o motor da criação das religiões, que é a morte. Então, Plutão, ele não é que ele era um deus ruim, um deus odiado pelos deuses, não. Ele era um deus que trabalhava com o inevitável, com um assunto muito pesado que é a morte. Um parênteses aqui é que quando a gente pensa em mitologia grega, a gente não pode pensar num povo único, numa cultura única, numa mitologia única. Os gregos foram se formando, e o que a gente chama hoje de grego foi se formando muito aos poucos, a partir de um encontro de vários povos. Não existia um império grego, existiam cidades-estado, existia uma fragmentação cultural e política muito grande, e isso se reflete nos mitos. Não dá para a gente estabelecer se eles acreditavam em vida após a morte, em reencarnação. Cada povo trazia suas crenças, e essas crenças foram formando um conjunto, uma tentativa de conjunto mitológico. Os gregos não tinham muito claro, não se tinha muito claro qual era o destino das almas no pós-morte. Mas existiam algumas questões que, de um jeito ou de outro, simbolicamente colocavam Plutão como o rei, como o deus que organizava essas almas. Plutão
regia o destino em comum de todas as almas não divinas. Alguns heróis conseguiram entrar e sair dessa zona obscura, né? Dessa zona, desse submundo. Para aumentar mais esse mistério, quando da tomada de poder por Plutão com os irmãos, um grupo de deuses dá para Zeus, para Hades e para Poseidon as 3 armas que eles possuem. São os cíclopes, que eram deuses que também tinham sido encarcerados e que eram irmãos de Saturno. Para Zeus deram o raio, para Poseidon o tridente e para Plutão um elmo, um capacete que o torna invisível. Isso traz para o Deus, para Plutão, um espaço de agir onde ninguém vê, uma presença invisível, porém inevitável. No fundo, nada com Plutão é visível. No fundo, nada com Plutão é muito acessível. No fundo, tudo que gira em torno desse Deus é misterioso. E isso vai fazer com que os assuntos astrológicos regidos por Plutão também não encontrem muitos pontos de concordância entre os mitos e a própria utilização de Plutão. Uma das questões que também é muito interessante é que Plutão, regendo o submundo, ele não está muito integrado ao resto das mitologias dos outros deuses. Ele não interage tanto. E todas as vezes que ele interage de uma maneira doída, marcada, caracterizada, às vezes por espaços da violência, espaços da contundência. Isso também carrega o mito de Plutão de significados muito pesados. Daí eu também achar que ele é incompreendido. Um dos mitos atribuídos a Plutão é que ele era o único deus cuja palavra era irrevogável. Para os gregos, qualquer ordem, qualquer intervenção de Plutão significava que a partir daquele momento a realidade posta era irrevogável. E a morte também é, né? A morte é algo tácito e irrevogável. A gente pode até ressignificar, mas o fim é irrevogável. Plutão poucas vezes subiu à superfície para interagir com os outros deuses. Não a única, mas a mais contundente é o rapto de Perséfone. Então, rapidamente contar esse mito, porque Perséfone não passa para a astrologia diretamente, mas ela vai estar, digamos assim, misturado o conceito de Perséfone, ao meu ver, estrutura também a própria ideia de Plutão. Então, quem era Perséfone? Olha, Perséfone estaria aqui, filha de Zeus e de Deméter, sobrinha de Hades. Perséfone era uma grande donzela, muito bonita, muito fofa, e andava pelos campos colhendo flores, filha de Deméter, como eu disse, que é a deusa da fertilidade, a deusa da natureza. E num desses passeios, Plutão vê a sobrinha e se apaixona pela sobrinha, deseja a sobrinha. Na verdade, as narrativas mitológicas não falam que Plutão se apaixonou. Plutão desejou. E aí é uma coisa interessante. Ele é um deus tão contundente, tão pesado, que ele parece que não cabe a ele se apaixonar, amar. Só cabe o desejo, só caberia essa ideia da contundência e da quase violência do desejo. Mas, sinceridade, a gente não sabe, de repente. Plutão pode ter se apaixonado por Perséfone. Mas a verdade é que Perséfone estava lá num campo de flores, uma cena idílica, linda, catando suas flores. Algumas narrativas falam que ela estava pegando papoulas, portanto, isso já leva à ideia até de quase um processo alucinógeno. Ela estava ali na flor da idade, ela era uma donzela, né? Sem pensar nas amarguras da vida. A Terra se abre, Plutão sobe por essa fenda na sua carruagem, nos seus cavalos, puxado por cavalos negros, e rapta Perséfone. Leva Perséfone à força
para o inferno. Perséfone é capturada. Muitas histórias colocam que Zeus sabia do rapto, mas não quis contar, porque, afinal de contas, Zeus era pai de Perséfone, mas também, se contasse, se indisporia com o irmão, que é Plutão. Deméter vai levar muito tempo para descobrir o rapto de Perséfone. Como ela era a deusa da natureza, enquanto ela procurava filha, essa natureza ia definhando, ia secando, até que chegou um ponto que a natureza estava seca, a população já passava fome. Tiveram que contar para Deméter que, na verdade, Perséfone tinha sido raptada por Plutão. Nenhum deus quer intervir nisso, porque imagina, lembrar que Deméter é também irmã de Plutão, né, de Hades. Ambos entram em choque, e o choque é inevitável, e a Terra definhando. Então, para tentar solucionar esse impasse, ficou decidido que Deméter passaria 6 meses do ano com a mãe e 6 meses do ano com o marido. Esse é um dos mitos que narram a criação das estações. Quando Perséfone está com Deméter, com a mãe, é a estação da colheita, a estação das flores, da abundância, a primavera e o verão. E quando está com Hades, com Plutão, a Terra entra em um período de escassez. É o outono, o inverno. Conta os mitos que, se você entra nessa zona infernal de Plutão e come alguma coisa, você não sairá mais do inferno. E Perséfone come sementes de romã, que é uma fruta associada à sabedoria. Não se sabe ao certo se ela comeu porque tinha que comer, porque ela estava com fome, se bem que ela era uma deusa, mas ela era imortal, ou se ela comeu sabendo o que ia acontecer. A grande questão é a seguinte: Perséfone, raptada por Plutão, vira rainha do submundo. Quando ela volta para ficar com a mãe, Deméter, ela não tem mais a mesma importância. Ela é só mais uma deusa. Então, Perséfone, por mais que ela volte à superfície e fique com a mãe um tempo, depois da experiência, depois de comer a maçã e ficar e ser esposa de Plutão, Perséfone passa por uma experiência tão marcante que ela deixa de ser donzela. Então isso também entra no mito de Plutão. Também é um ponto a ser pensado. Quando nós damos de cara com o que é inevitável, obrigatoriamente nós saímos diferentes dessa experiência. Então, isso é também é incorporado ao mito de Plutão via Perséfone, a ideia de que é trabalhar com um fim, trabalhar com aquilo que é absurdamente contundente, se modifica radicalmente. Plutão é radical. Né? O mito fala que a palavra dele, como eu disse, era inevitável, a forma não se tinha como voltar atrás uma vez proferida, a forma com que ele exerce o desejo dele, óbvio, e a gente tem que pensar sim na violência, porque afinal de contas Perséfone foi raptada, foi violentada, mas ela assume um outro papel a partir daí. Então, como essas experiências nos machucam, a experiência do fim, a experiência do inevitável me machuca, mas também me transforma. Há uma resiliência a partir da dor. Se a gente pensar bem, a palavra radical cai bem para Plutão. A palavra radical vem de raiz, a parte que fica debaixo da terra. É aquilo que se nutre num espaço de profundidade. Ser radical é algo que se estabelece a partir de uma zona de muita importância, algo arraigado. Quando a gente pensa em Plutão, a gente está pensando na consciência do invisível. Por quê? Porque é inevitável falar de morte, porque Plutão tem o elmo da invisibilidade, que faz com que ele entre nos assuntos sem que a gente perceba que entrou. O fim faz parte de todos os assuntos. O fim é posto pela própria vida. O fim caracteriza a própria vida. E não há nada que não tenha fim. Uma das questões também muito interessante, em Plutão significa, né, o nome latino de Hades significa o senhor das riquezas ocultas. Por quê?
por mais que também seja um lugar, o submundo, a zona infernal, seja um lugar de dor, um lugar para onde vai as almas, um lugar que a gente não consegue definir, porque é o lugar do fim, mas também é um lugar de infinitas possibilidades. Ora, não é da Terra que vem a maioria das riquezas, não é da Terra que está oculto os metais preciosos, o petróleo, se bem que a gente pode questionar se o petróleo é uma riqueza ou não, mas ok, o petróleo é algo valioso, ou seja, tudo que a gente pensa em coisas valiosas, em coisas que estruturam a riqueza, a gente pensa no submundo, a gente pensa num lugar escondido debaixo da terra. A gente faz caça ao tesouro, né? Tem no nosso imaginário aquela história de um tesouro enterrado em algum lugar, um baú. Aquilo que está enterrado sempre foi uma riqueza em potencial. A gente pode dizer que Plutão é também um senhor dessas riquezas, das riquezas invisíveis. Ora, isso é uma grande metáfora para o inconsciente. Isso é uma grande metáfora para falar o seguinte, as riquezas reais, talvez habilidades que você não conheça, talvez interpretações que você não conheça, talvez uma vida pós o término, uma vida pós a morte, possa ser muito mais rica do que você imagina. Plutão é o senhor da riqueza. Ou seja, se ao mesmo tempo ele leva ao fim inevitável, ele também traz a possibilidade de riquezas, a possibilidade de mudança, da captura desses tesouros enterrados, desses caminhos que eu não levava em consideração. Então, olha que coisa interessante. É o mesmo Deus que te leva a uma experiência do inevitável, fim, da dor. É o mesmo Deus que fala, olha, talvez a resiliência de uma mudança tão radical que um fim coloca, é o mesmo Deus que dá a possibilidade de riquezas. Plutão Hades tem poucos templos, seja na Grécia ou no sul da Itália, que é onde se localizava a Magna Grécia, com uma grande quantidade de templos gregos. Talvez Plutão não seja tão cultuado pela dificuldade que a gente tem de lidar com a morte. Mesmo que a gente não saiba o que vai encontrar, mesmo que ele represente a possibilidade de encontrar a nossa maior riqueza. Porque a gente sabe que tudo vai ter um fim, mas todo fim é uma mudança de paradigma, uma mudança de contexto. É um espaço de transformação tão radical do ser que é praticamente uma outra vida, uma outra dimensão, um outro espaço de discussão. Veja, Plutão é o senhor do poder. Por isso que ele não perde na divisão entre Zeus lá no Olimpo ou Poseidon nas águas. Na verdade, olha o que Plutão tem. Plutão tem a transformação das possibilidades, o inevitável, e a partir desse inevitável, a construção de possibilidades. Até mesmo na Via Láctea, Plutão hoje representa o último limite, né? Se bem que todos os planetas depois de Saturno já passaram por isso. Primeiro Saturno, depois Urano, depois Netuno e hoje é Plutão. Plutão foi descoberto em fevereiro de 1930. Então, o que acontece? Às vésperas, por exemplo, né? A gente está falando lá ali na década de 30, da descoberta da energia atômica, da Segunda Guerra, que foi uma experiência de aniquilamento e de morte contínua e coletiva, como nós fomos marcados, como essa experiência foi marcada. Então, Plutão onde hoje, onde a luz do Sol, os nossos conceitos não conseguem chegar tão rápido. Ele é o limite. E todo planeta que é limite, né, todo arquétipo que é limite, todo mito que é um limite, ele trabalha com um poder muito forte, que é o poder de transpor a compreensão. É por isso que eu acho que quando a gente olha o mito, talvez fique muito mais palatável você pensar em Plutão como um deus da riqueza, da resiliência, da estrutura que vem a partir do término. Por exemplo, quando você pega Perséfone,
óbvio, ela sofreu uma violência, ela foi agredida, ela foi violentada, mas, por outro lado, Perséfone, ao assumir o espaço de esposa de Plutão, também ganha poder. Esse poder que o mito traz, eu acho que é o grande debate, é o poder da capacidade de ressignificação de algo que a gente pode julgar negativo. Se a gente pensar bem, todos os planetas astrologicamente após Saturno, Urano, Netuno e Plutão, todos eles são planetas de rompimento. Urano rompe paradigmas, Netuno rompe com o ego, Plutão também rompe. Só que o rompimento proposto por Plutão tem esse lado de inevitabilidade, você vai morrer. As mortes dos ciclos de Plutão são inevitáveis, são mortes de ideias, de relacionamento, mortes de identificação. Veja, Plutão, ao mesmo tempo, parece que os mitos nos indicam que ele não tem um trato, ele não consegue expressar de uma maneira positiva sentimentos e vínculos. Óbvio, ele trabalha com algo que quebra o vínculo, que é a morte. Ele não sabe ter vínculo. Ele, infelizmente, a primariedade da personalidade dele faz com que ele haja, ele leve o desejo para um espaço da violência. Né? É óbvio que isso não é aceitável. E isso o mito coloca para ser debatido. Falou, olha, a ideia de fim seja tão abrupta, né? A ideia de que quando Plutão surge, Plutão abre a Terra, rasga a Terra, e aquilo é como uma fenda abrindo debaixo dos nossos pés e nos tragando. Né? Quando a morte, quando um fim chega, essa sensação de que a Terra faltou debaixo dos nossos pés, que a gente é tirado, a gente é arrancado. E eu acho que é exatamente isso. Eu vejo Plutão como não só como um senhor da transformação, como um drive da transformação, mas como que eu trabalho com os fins? Como que eu trabalho com aquilo que é inevitável? Como que eu trabalho com as pulsões inconscientes? O que é uma pulsão? É um movimento que vem do inconsciente e toma a consciência, domina a consciência, rompe com a consciência. Então, Plutão também pode representar as nossas pulsões inconscientes. Aquilo que vem, que a gente não sabe nem de onde, e que impõe o seu desejo. Mas ele também é uma pulsão que pode simbolizar a desorganização de uma vida, que assim como o que aconteceu com Perséfone, e que nos leva ao conteúdo inconsciente. É óbvio que essa pulsão, essa erupção do que é inconsciente, leva a desestabilidade. Pode significar uma doença psicológica, pode significar um comprometimento psicológico, uma dor psicológica que nos leva para uma terapêutica, que nos leva para uma terapia, que nos leva a, a, a observar a nossa dor, a observar aquilo que não, o que é inevitável. Então, quando Plutão aparece, seja no mito, seja na interpretação astrológica, seja no que for, Plutão traz algo que é inevitável, parar e olhar para um fim. E a gente percebe no mito que ele está numa zona escura, ou seja, a zona de sombra. Se a gente não toma posse dessa zona de sombra, posse não no sentido de controle, porque ninguém controla Plutão, ninguém controla essa energia plutoniana desse submundo. Toma posse no sentido de ir e entender que ali é uma zona onde eu não consigo colocar o meu poder do ego, eu não consigo colocar o meu poder do desejo, eu tenho que entregar isso, mas, ao mesmo tempo, é um lugar onde eu posso encontrar um tesouro escondido, onde, se eu seguir os passos de Plutão, eu posso chegar numa análise tão profunda de mim mesmo, do espaço da minha dor, do espaço dessas experiências contundentes que a gente faz, eu saio refeito. Acho que Plutão, ele lembra que nem os deuses conseguem revogar a palavra dele, nem os deuses conseguem tirar o poder dele. Portanto, ele é incompreendido porque ele
não é compreensível a primeiro momento. Ele precisa de análise, ele precisa de profundidade. É isso, gente. Esse foi o primeiro episódio dos Incompreendidos da Astrologia. Se você se interessou pelo tema, entendeu algumas coisas ou ficou com mais dúvidas que respostas, ótimo. Esse é o fim irrevogável desse vídeo, mas ele também traz possibilidades ainda mais ricas. A gente vai fazer uma live para bater um papo sobre Plutão na semana que vem. No próximo episódio, Saturno. Até lá!